Olá, shalom, bem-vindo a todos. Estamos mais uma vez com o nosso estudo verso por verso do livro de Eclesiastes e estamos aqui juntamente com a nossa esposa Josiane e vamos estudar hoje o capítulo 6 de Eclesiastes, que vai tratar do mesmo tema do capítulo 5, a vaidade do trabalho sem propósito. E nesse capítulo 6, o rei Salomão ele começa ele continua falando da vaidade de todas essas coisas, do trabalho sem propósito que existe. E no versículo primeiro do capítulo 6, ele começa dizendo: há um mal que tem um vício debaixo do sol, e é muito frequente entre os homens. Um homem que ama a Deus, perdão, um homem a quem Deus deu riquezas, bens e honra, e disse: e nada lhes falta de tudo quanto a sua alma deseja. E Deus não lhe dá poder para daí comer, antes o estranho lhe come, também isto é vaidade e aflição de espírito, ou como se traduziu aqui, de má enfermidade. Ou seja, o que é que esses dois versículos querem dizer? Quer dizer que, na verdade, nós vemos muitas pessoas vivendo na pobreza extrema, e, por outro lado, nós vemos uma foto totalmente diferente e contraditória, onde vemos multidão de pessoas multimilionárias que têm suas casas no campo, na praia, no bosque, apartamentos de luxo, enquanto outros vivem em uma pobreza extrema. E, no entanto, o interessante é que esses milionários, esses homens mega ricos, eles não têm tempo para desfrutar de tudo que eles possuem. E, em contraste, quem desfruta de toda essa riqueza, né, de todo esse luxo das mansões aí na beira da praia, nos campos, esses apartamentos luxuosos em Miami, quem é que desfruta normalmente? Pois são os empregados, são o caseiro, né, são aí a mulher que trabalha na faxina, enfim, são as pessoas que cuidam e são empregadas desses multimilionários, que vivem como aranha no palácio do rei, que segundo o próprio livro de Provérbios, Salomão fala que uma aranha, ela não colocou uma pedra na construção do palácio, porém a aranha mora aí dentro de todo esse luxo sem pagar nada. Então, da mesma forma, esses multimilionários que trabalham e trabalham e trabalham para manter seus empregados em suas casas, né, essas casas luxuosas de praia, de campo, e são esses empregados que acabam desfrutando tudo aquilo que esses multimilionários não têm tempo. Então, isso é o que acontece. Muitas vezes nós corremos e corremos e corremos para adquirir o quê? Para adquirir os bens materiais. Porém, uma vez em que nós corremos, corremos e corremos para adquirir esses bens materiais, o problema agora não é que a gente possua, porque o problema não é você possuir os bens materiais. O problema não é eu ter 4, 5, 6 casas, carros, centenas de roupas no guarda-roupa de marcas. Esse não é o problema. O problema agora é que eu tenho que correr atrás para pagar tudo isso que eu adquiri. Porque o difícil não é alcançar o bem material, ok? O difícil não é você conseguir as coisas, o difícil é você manter essas coisas. Por quê? Porque uma vez em que nós já temos esses bens materiais, agora eu vou ter que fazer de tudo, trabalhar dia e noite para poder manter tudo isso, e aí é onde vai aumentar o quê? O que disse aqui o versículo 2, que disse que também isto é vaidade e má enfermidade, ou seja, que isso vai aumentar a minha dor, a minha aflição. Então, assim que devemos entender que nós, como crentes, que nós como crentes no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, nós não necessitamos entender, ok? Nós temos que entender que nós não podemos desfrutar dessas coisas materiais sem possuí-las. Por quê? Porque um dos grandes enganos deste mundo e principalmente da mídia, é nos fazer pensar que nós temos que possuir as coisas, né? E nós vemos aí comerciais que você pode ter uma casa na praia, que você pode ter sua casa própria, o carro do ano que saiu, enfim, te colocam na cabeça que você precisa e que você pode, que você é merecedor de possuir todas essas coisas. E quantas vezes nós não temos caído no erro desses vendedores aí que ficam apelando, apelando em seu desejo insaciável de nos vender uma ilusão.
Olha, não é que você tem que possuir, que você tem que ter essa casa aqui nesse condomínio em frente ao mar. Olha que maravilha, olha a visão, olha o luxo, tem banheira no banheiro, tem hidromassagem, uma casa extremamente luxuosa, toda a segurança. Enfim, esse vendedor apelão, em seu desejo assim incansável de te vender uma ilusão, porque não é que você possua esse condomínio em frente ao mar, você não vai possuir. Olha que coisa maravilhosa, olha que maravilha onde você vai viver, olha só que interessante. Agora as parcelinhas são modestas parcelinhas mensuais, né, que você poderá ter todas essas coisas. Você poderá viajar para cá quando você quiser, uma casa impressionante e etc. Pois bem, e há tremendos fraudes que se tem encontrado e provado de pessoas que se têm endividado por causa do quê? Pois por causa da ilusão de possuir algo, de que ela merece e que ela tem. E mesmo que pensamos que possuímos algo, isso é totalmente vão e absurdo, por quê? Porque mesmo que nós pensamos que nós possuímos algo nesta vida, na verdade nós não possuímos é nada. Inclusive a casa que você está agora me assistindo esse vídeo, na verdade nem tua é, porque se na verdade você não paga aí o teu IPTU, se você não paga o IPVA do teu carro, o banco vem e te toma. Então, na verdade, nós não somos possuidores de nada nessa terra. Por isso que Yeshua falou que nós não devemos acumular tesouro nessa terra. Nós temos que investir no reino dos céus. Por quê? Porque ali o ladrão não mina, a traça não come, o ferrugem não corrói. E não sou eu, ou seja, não é que eu possuo essa casa, este carro. Não. Você apenas está usando por um momento e esse tempo é muito breve. Nós estamos nessa vida aqui como se estivéssemos hospedados em um hotel. Se você está hospedado em um hotel aí na praia, no campo, você não vai investir no quarto em que você está, na pintura, trocar as luzes, colocar lustres de brilhante, não vai colocar cortina, você simplesmente vai passar aí 2, 3 dias e acabou. Você não vai trocar cerâmica, não vai trocar a pia, nada disso, não vai comprar pratos novos, porque você está só de passagem. Mesma coisa nessa vida, nós temos que ter esse entendimento que nós corremos tanto nessa vida para quê? E eu conheço pessoas, né, principalmente na área em que eu trabalho aqui e no estado aqui do Paraná, onde muitas pessoas correm feito um louco, 2, 3 empregos para se manterem e no final do dia, o que é que tem? Não tem nada. Como terminam? Do mesmo jeito que começaram, sem nada, absolutamente, somente com as dívidas que acumulou de correrem tanto atrás. Então, assim que mais vale que sejamos como esta aranha que disse Salomão, ok? Não, sabe que mais? Não é minha. Eu vou desfrutar por um tempo, porém, na verdade, nós não possuímos nada. Viemos a este mundo sem nada e sem nada nós vamos sair deste mundo. E no versículo 3, Salomão disse: se o homem gera 100 filhos e vive muitos anos, e os dias dos seus anos forem muitos, e se a sua alma não se fartar do bem, além disso, não tiver sepultura, digo que um aborto é melhor do que ele. E vejam vocês o que é que Salomão está dizendo aqui. Disse: se o homem gerar 100 filhos e viver muitos anos, e os dias dos seus anos forem muitos, e se a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, veja o que ele diz aqui: digo que um aborto é melhor do que ele. E é por isso que muitas vezes, né, ou não muitas vezes, é por isso que não quiseram colocar em um período da história, colocar o livro de Eclesiastes dentro do cânon bíblico, como os livros inspirados. Por quê? Porque o livro de Salomão, esse livro de Eclesiastes, ele parece ser muito pessimista. Agora, Salomão disse aqui que era preferível, ok? Se não tiver sepultura, se essa alma não se fartar do bem, é preferível que um aborto é melhor do que ele. Ou seja, mesmo que alguém seja próspero nessa vida, tenha muitos filhos, porém, se sua alma não se saciou do bem, se ele não entendeu o que era o bem, se ele não entendeu onde está a verdadeira satisfação dessa vida, também ele precisou de sepultura, quer dizer, que ninguém se importou em essa pessoa ter morrido, mesmo que essa pessoa teve muitos filhos, pois seus filhos os deixaram abandonados. Então Salomão está dizendo isso aqui, do que vale ter muitos filhos e de repente essa pessoa não entendeu o que é fazer o bem e quando morreu,
nem sequer houve uma lembrança dos seus próprios filhos na sua sepultura. E quantas pessoas nós temos conhecido que foram abandonadas aí em asilos, já ninguém pensa nessas pessoas, e aqui disse Salomão que um aborto é melhor do que ele. E é terrível, né, que nós tenhamos tantos bens, tenhamos gerado os filhos, que terrível que ao final de toda uma vida, essa pessoa não seja nem sequer lembrada por ninguém, nem por seus próprios filhos. Por quê? Porque somente viveu para si mesmo. Uma pessoa que é esquecida na vida é uma pessoa egoísta. Somente viveu para saciar a si mesmo, não entendeu que nós viemos a este mundo para servir, para ajudar aos demais, porque o próprio livro de Eclesiastes diz que é melhor a boa fama do que a muitas riquezas, o livro de Provérbios. Então, o que disse esse texto aqui, ok, se passou exatamente com o rei Herodes, Herodes o Grande, que foi um homem que teve muitas riquezas no tempo de Yeshua. E esse próprio Herodes, ele era um homem enfermo, né, um homem enfermo de riquezas, doente de dinheiro, enfermo de ambição, e ele era tão paranoico, esse Herodes, que ele fez grandes construções em sua época. Porém, quantas pessoas hoje em dia se lembram ou sequer conhecem quem foi Herodes? Poucas pessoas. No mínimo, as pessoas que estudam a Bíblia. Se você chegar na rua hoje e perguntar, olha, quem foi o rei Herodes? Muita gente não vai saber. Então, o rei Herodes, em sua paranoia de manter o poder, de manter o lugar onde ele tinha, e incluso suspeitando que seus filhos queriam lhe tirar a vida, o que foi que ele mandou fazer? Pois ele mandou incluso matar seus próprios filhos. Mandou depois matar sua própria esposa. Ou seja, Herodes era um verdadeiro paranoico, ele era doente pelo poder e ele sabia que todo mundo lhe odiava. E como ele sabia que em sua morte, ao invés de o povo chorar, todo mundo iria estar feliz, então Herodes, em seu testamento, ele ordenou que quando ele morresse, matassem todos os seus generais, para que não houvesse alguém que lamentasse quando ele morresse. Veja que homem louco, que homem paranoico. Ou seja, o que é que Herodes fez? Para que ninguém chore quando eu morra, pois eu ordeno que matem todos os meus generais, para que alguém chore, ou seja, já que ninguém vai chorar por mim, no meu velório, então eu vou matar todos os meus generais e assim no meu velório todo mundo vai chorar. E quando Herodes morreu, por suposto que ninguém cumpriu essa ordem que Herodes deu. Então é exatamente o que está expressando aqui o rei Salomão, no versículo 3, que disse: Se o homem gerar sem filhos e viver muitos anos, e os dias dos seus anos forem muitos, e sua alma se fartar do bem, e, além disso, não tiver sepultura, digo que um aborto é melhor do que ele. Versículo 4. Porquanto de balde veio, e em trevas se vai, e de trevas se cobre seu nome, ainda que nunca viu o sol, nem conheceu nada, mais descanso tem este do que aquele. E versículo 6, ainda que vivesse duas vezes 1000 anos e não gozasse o bem, não vão todos para o mesmo lugar. Então, aqui quer dizer o quê? Quer dizer o mesmo, né? Quer dizer que mesmo que a pessoa tenha vivido 2000 anos, e se essa pessoa não tiver o dom de buscar o bem, de fazer o bem, né? E de que alguém se lembre dele na sepultura, então Salomão diz aqui que era melhor que essa pessoa não tivesse nascido. E disse no versículo de número 7, todo o trabalho do homem é para a sua boca, contudo nunca se satisfaz o seu espírito. E veja o que ele diz aqui, todo o trabalho do homem é para a sua boca, e contudo nunca se satisfaz o seu apetite. Ou seja, que um dos prazeres pelas quais nós buscamos trabalhar é o quê? Qual é a nossa intenção de trabalhar? Pois simplesmente de desfrutar uma boa comida. Agora, quantas comidas, quantos bufetes de restaurantes, quantas contas gastas em comida de restaurantes aí caros nós temos gastado? Dia após dia estamos comendo todos os dias, praticamente 4, 5 vezes ao dia, né, se temos tempo e também se temos a comida. Porém, sempre estamos gastando dinheiro com a comida. E se calculássemos em um papel já tudo que nós temos gastado em comida, eu acho que nós já seríamos uma pessoa bem sucedida na vida, né? Porque tanto dinheiro foi jogado praticamente fora, por quê? Porque a comida entra pela boca e depois sai pelo cano.
Então, quantas vezes nós temos saboreados uma tremenda comida, quantas vezes nós temos aí estado obcecados em comer, aí bolo de chocolate, e sorvete, comidas gostosas, e muitas vezes nós podemos perder o foco, e isso é algo bem típico quando alguém busca comer, se satisfazer com um fim, e logo justifica dizendo: "Ah, eu trabalho para comer, irmão, o meu trabalho é para comer bem. Não importa se na minha casa não tenha sofá, não tenha nada, mas o que me importa é eu comer". E é interessante que, a gente estudando o livro de Provérbios, a gente chega à conclusão de que o ser humano, ele nasceu, com 2 empresas, uma rica e a outra pobre, ou seja, que nós nasce e essa empresa pobre, justamente é o nosso corpo. Porque a nossa empresa rica, que nós temos já na vida, é a nossa alma, é onde nós temos que investir no reino dos céus, como Yeshua falou, que aí ninguém vai te roubar. Porém, a nossa alma, o nosso corpo é como um barril sem fundo. Quanto mais você pode comer hoje 30 quilos de comida, que quando for amanhã você vai estar com a mesma fome. Ou seja, é um barril sem fundo, não tem fundo. Então, onde nós temos que investir? Nós temos que investir ou seja, como é que nós podemos investir em 2 empresas sem fechar uma? Porque se a minha alma é uma empresa e meu corpo é outra empresa em falência, então como é que eu posso investir nas 2 empresas sem fechar uma? Pois eu tenho que pegar aquilo que eu invisto no meu corpo e passar a investir na minha alma. Então por isso que muitas pessoas dizem que trabalham para comer. E quem tem o dom de ter uma esposa, né, por exemplo, de um tempero riquíssimo, que cozinha bem, né, então está bem que nós desfrutamos da comida. Não estou dizendo que seja mal, que você tem que comer comida aqui simples, você come com o jeito que você quiser. O problema é quando nós pensamos que isso é tudo na vida, que nós temos que gastar dinheiro para comer. Inclusive, quantas pessoas na noite, por exemplo, hoje à noite, que vão aos seus restaurantes de luxo, vão gastar em um prato de comida? Em uma garrafa de vinho que chega a custar mais ou menos aí R$ 1.800, um pratinho de comida aí que se a gente como trabalhador for comer um prato desse, temos que comer uns 30 para saciar. Enquanto você vai num restaurante de luxo, um pratinho com uma colherzinha de arroz, um cremezinho, um pedacinho de bife, te custa R$ 200. Então o problema não é você desfrutar disso. O problema é a gente pensar que isso é tudo na vida. Então a questão aqui é porque, que por muito boa que seja a comida, que muito boa que seja o sabor que desfrutamos, nós nunca chegaremos a estar saciados. Por quê? Porque finalmente nós somos parecidos com umas máquinas processadoras de alimento. Quanto mais a gente come, mais se entra. E será que nós podemos dizer, depois de termos uma comida assim, termos saboreado um tremendo banquete nessa vida? Ou seja, o que é que nós podemos dizer depois que estamos aí saciados de tudo que é gostoso, de tudo que você mais gosta? Porque se a gente considerar, vamos fazer um cálculo, que a gente considera que vivamos 70 anos, ok? Vivamos 70 anos nessa vida. E cada ano tem quantos dias? Pois tem 365 dias, que são equivalentes a quanto? Ou seja, se nós vivemos 70 anos, calculando os 365 dias do ano, então são equivalentes a 25.550 dias. Ou seja, então de uma maneira bem conservadora, se nós comemos 1 quilo de comida por dia, e eu estou falando que vivamos aí, que vamos comer 70 anos de vida, 25.550 quilos de comida. Se você vive 70 anos, se você vive mais, vai comer mais. Estou calculando 70, dividindo pelos 365 dias do ano, nós iremos comer, nesses 70 anos de vida, 25.550 quilos de comida. Ou seja, ao redor de 25 mil toneladas de comida. Agora, aonde vai toda esse 25 mil quilos de comida? Pois vai pelo ralo. Então, será que somente somos máquinas processadoras de alimentos, que só pensamos em comer, em comer, em comer, em comer? Ou seja, se somente estamos pensando, pensando em nós mesmos, nessa comida, né, e essa comida se vai pelo ralo, né, e esse mesmo corpo vai ao sepulcro, então será que desfrutar de uma boa comida é vida? Será que é vida eu me sentar agora e a gente vai comer uma bela comida, gastar aí num dia uns R$ 200 para fazer um almoço,
para dizer que saboreamos uma comida maravilhosa? Ou seja, a definição de vida é algo que continua, é algo que permanece, porque a vida, ela somente pode ser vida se a vida produz vida, porque uma vida que não produz vida não é vida, ok? Se você somente está comendo, 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 você não vai, como se diz, você não vai prover vida. Por isso que Yeshua disse, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. E o conceito de vida eterna tem a ver com algo que é ilimitado, com algo que permanece para sempre, com algo que não perece. E pensemos em nós como um investidor, como eu falei anteriormente. Porque como é que você poderia saber se o que você está fazendo é um bom investimento? Pois a única maneira de saber que fizemos um bom investimento é se esse investimento vai nos regressar o que a gente investiu. Por quê? Porque um mau negócio, né, é algo que você não vai investir. Então a pergunta que fica é: será que você e eu estamos sendo um bom negócio, um negociante, né, ou estamos fazendo um bom investimento divino na nossa vida? E como nós podemos saber se nós estamos investindo literalmente no reino dos céus? Pois quantas vidas estamos produzindo? Porque se a vida somente ela é útil se ela produzir mais vida. Então, quantas vidas estamos produzindo? Ou será que estamos produzindo morte? Estamos em um processo de decadência, como é que se chama essa palavra? De putrefação, um processo de desperdício? Ou será que estamos em um processo de renovação e de vida eterna? Quantas vidas nós estamos produzindo desde o momento em que nós adquirimos esse conhecimento da Bíblia e estamos adquirindo esse conhecimento hoje através do livro de Eclesiastes, capítulo 6? E não me refiro somente a esta vida física, por quê? Porque a vida física ela é passageira. Nós somos pó e ao pó voltaremos. E já vimos que tudo o que nós comemos vai para onde? Vai para debaixo da terra. Então, como nós podemos fazer um bom investimento com todos os bens que nós adquirimos, com todo o nosso trabalho? A única maneira, irmãos, é a gente produzir vida eterna. É utilizando o nosso corpo para apresentar a quem? Para apresentar a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o nosso culto racional. Quer dizer, ao invés de somente sermos máquinas processadoras de alimento e tudo se vai ao sepulcro, então a saúde que nós temos, o tempo que nós temos colocado à disposição de Deus, temos que produzir vida. Por quê? Porque a comida, a alimentação, a comida material, o pão de cada dia, não tem que ser o nosso fim. Trabalhar somente para ter o pão. E a gente escuta muito hoje em dia nessa aparente crise, entre aspas, no Brasil, que de crise não tem nada. Ok? Aparente crise, porque é crise para comprar as coisas, porém para festa, para carnaval, o dinheiro surge como água. Porém, vamos dizer que estamos vivendo realmente uma crise precária no país, ok? Estamos vivendo uma situação difícil. Então, se, eh, se, se a comida, ok, ou seja, se a comida, ela tem que ser, ou seja, a comida não tem que ser a finalidade, não tem, e a gente, como eu falei, a gente escuta muito hoje em dia, a pessoa diz, não, hoje nós só trabalhamos para comer. Tá tão difícil a coisa, irmão, que só tá dando para comer o pão e jantar e almoçar, não dá dando para sair nem para um passeio num parquinho para chupar um picolé. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa tem a ideia de que a comida, o pão de cada dia é a finalidade, ele trabalha para isso, para comer. Senão, nós temos que entender que a comida, ela tem que ser o meio pela qual nós temos que estar melhor capacitados para que sirvamos melhor aquele que tem nos delegado a vida eterna através da sua palavra e que possamos transmitir essa palavra e ensiná-la da melhor maneira. Porque como é que você vai ensinar alguém a palavra de Deus se você está fraco, se você está doente? Ok? Temos que comer. Porém, a comida não tem que ser o fim da minha vida. Não tem que ser a meta da minha vida. A meta da minha vida é eu estar bem. Ok? Alimentar bem não significa que você tem que comer uma comida cara. Alimentar bem é comida, seja pão, seja ovo, seja um cuscuz, seja a comida que você quiser, desde que te sacie, te sustente. Não importa a classe de comida que você vai comer, desde que seja permitida pela Bíblia. Não importa se você vai desfrutar hoje de um peixe caríssimo, de uma comida caríssima, ou se você vai comer um feijão com arroz e um ovo, não importa, desde que te sacie e que você esteja
apto, saudável, para assim transmitir a palavra de Deus a outra pessoa e assim produzir vida, então entre mais nós produzimos comida espiritual, entre mais eu produzo serviço e esse serviço produz a vida, então eu estou cumprindo o propósito dessa vida. Eu estou sendo mais do que uma máquina processadora de alimento e eu estou usando esse tempo que eu tenho aqui na Terra, que é um tempo muito curto, porque somente tem um prazo específico. Eu estou usando esse prazo específico que eu tenho para quê? Pois para produzir vida eterna. Então, assim que da próxima vez em que eu e você sentarmos na mesa para comermos uma tremenda comida, ou seja lá qual for a comida que você vai comer, pois nunca diga isto, ai, isto é que é vida, ai, que delícia, ai, agora que vida abençoada, porque você comeu uma comida saborosa. Ou mais bem, diga que isto é vida sempre quando, ok, eu estou saciado, agora que eu estou farto, que eu estou cheio, agora que Deus me saciou, agora sim eu vou compartilhar a palavra de Deus, porque agora eu tenho mais energia, agora eu tenho mais força, agora eu estou mais capacitado, mais capacitada, agora eu estou mais agradecido porque Deus me deu comida, e agora sim eu vou anunciar o quê? As virtudes daquele que me chamou das trevas para a sua luz inacessível. E você fazendo isso, você vai produzir vida, ok? Você vai produzir vida eterna, vida nas pessoas, né? Inclusive o mundo está tão materialista hoje em dia que muitas pessoas, no seu afã e o seu medo de viver, de passar fome ou de ter necessidade, se esquecem da palavra de Deus, não querem saber de um estudo bíblico, não querem saber mais de nada. Por quê? Porque estão desesperadas. Agora, o interessante é que essas mesmas pessoas, quando estão assim, fatas e etc., com tudo cheio em casa, ai, louvado seja o Senhor, louvado seja o seu nome, Deus é tremendo. Porém, quando uma necessidade pequena aparece, essas mesmas pessoas começam a questionar a Deus, né? E não entendem que muitas vezes Deus faz isso na vida de uma pessoa, Deus permite a prova para quê? Para saber o que é que está no nosso coração. Tanto prova física de comida, prova no sentido de dinheiro, no sentido de família, qualquer tipo de prova, e principalmente de comida, porque a Bíblia disse que Deus levou o povo de Israel ao deserto, no livro de Deuteronômio capítulo 8, e disse que aí te fez passar fome. Deus fez o povo de Israel passar necessidade no deserto, teve um jejumzinho aí de um bom tempo. Para quê? Porque Deus tirou o povo de Israel do Egito para de repente passar um pouco de fome no deserto, pois para saber o que é que estava no coração do povo. Se eles iriam guardar os mandamentos de Deus, porque Deus mandava o maná do céu, ou se iriam obedecer ao Eterno pelo que ele é. Esse é o problema da humanidade em si e desse mundo materialista. Muitas pessoas com medo, né, na verdade, não ter uma total confiança no Eterno, que estão desesperadas. Vivem loucas, e ai, que eu quero um emprego e que eu tenho que trabalhar, e quando aparece um emprego, de repente aparece outro, eu vou pegar esse também. E já começa a trabalhar nos empregos, já não tem tempo para ninguém, para a família, nem para ela mesma, e muito menos para Deus. Então, onde é que essa pessoa está investindo? Pois aqui nesse barril sem fundo, que quanto mais a pessoa trabalha, mais aumenta, como disse aquele o livro, mais aumenta a aflição de espírito. Mais o próprio livro de Eclesiastes disse que o olho, ele nunca cansa de se ver e nem os ouvidos se cansam de ouvir. Quanto mais você escuta, mais você quer ouvir. E quanto mais você vê, mais você quer ver. Teu olho não vai se saciar. Ou seja, se você ganha mil reais, vamos dizer, 2.000 reais por mês, você já é uma pessoa consumista, e se você ganha 4.000, você vai ser mais consumista ainda, porque quanto mais nós temos, mais vamos gastar, mais vamos nos endividar e estamos investindo num barril sem fundo, nessa empresa que nasceu já em falência, que é o nosso corpo. Compramos uma roupa hoje e vamos na loja, na rua amanhã, e de repente já vimos uma roupa, eita, essa roupa dá perfeita a mim, e já compra também. E chega um dia que teu armário está cheio, teu guarda-roupa está com 300 roupas e... Uau. Então, esse é o problema da vida consumista. E no versículo 8 de Eclesiastes 6, disse Salomão: porque o que mais tem o sábio do que o tolo, e que mais tem o pobre que saber andar perante os vivos. Melhor é a vista dos olhos do que o vaguear da cobiça,
também isto é vaidade e aflição de espírito. Ou seja, que aqui é algo similar ao ditado, melhor um pássaro na mão do que dois voando. E mais vale algo terrível que nós possamos viver, né, grandes coisas imagináveis que nós não pensemos, também tem a ver com a vivência, né, que nós tenhamos tido, que puderam ser emocionantes e, porém, sem produzir nenhum efeito em nossa vida prática. Então, é melhor uma experiência simples, que tenha gerado benefícios palpáveis em nossa vida, que uma grande imaginação ou muito conhecimento sem aplicá-lo. Então, da mesma forma, tudo isto, mesmo que seja palpável, e pensemos que é o nosso foco, o nosso objetivo, na verdade não é. E diz o versículo 10: seja qualquer que for, já o seu nome foi nomeado, e sabe-se que é homem, e que não pode contender com o que é mais forte do que ele. Então, tudo que existe já está identificado, não existe nada de novo, ok? Por outro lado, Deus não se surpreende com nada acerca de nós, né? Nada acerca dos homens, por quê? Porque Deus já sabe a natureza do homem, Deus já conhece a natureza do ser humano. Por quê? Porque, em certo modo, isto é algo bem alentador. Por quê? Porque se Deus já sabe tudo a nosso respeito, né, sabe tudo sobre o nosso nascimento, até nossa morte, Ele sabe como nós vamos nos comportar e, apesar disto, o mais incrível é que Deus tenha nos escolhido. Então, possa ser que chegue a uma culpa em nossa vida, em algum momento em que nós caímos, e pensemos que Deus já se desiludiu de nós, né? Não é porque Deus já sabe de tudo que não, já que não há maneira de Deus ficar decepcionado, né, ou que Deus se arrependa de ter nos salvado. E no caso do povo de Israel, no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 6, disse a Bíblia: então arrependeu-se o Senhor de ter feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Também no livro de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 35, está escrito, disse, e nunca mais viu Samuel a Saul até o dia da sua morte, porque Samuel teve dó de Saul, e o Senhor se arrependeu de haver posto a Saul rei sobre Israel. Também no mesmo livro de Samuel, agora no segundo livro, no capítulo 24, versículo 16, disse, estendendo, pois, o anjo a sua mão sobre Jerusalém para destruir, o Senhor se arrependeu daquele mal e disse ao anjo que fazia destruição entre o povo: basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. Também no primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 29, está escrito: e também aquele é a força de Israel. Não mente nem se arrepende, porque não é homem para que minta. Também no livro de Números, capítulo 23, versículo 19, está escrito: Deus não é o homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria, ou falaria e não confirmaria. Então, tendo isso em conclusão, toda a conclusão que chegamos é que Deus, precisamente, ele, por saber de tudo, ele não pode se arrepender. Porém, vemos na Bíblia que Deus utiliza expressões ou palavras desse tipo com a intenção de poder expressar os sentimentos dele, e mais bem tem a ver com o fato de que doeu no coração de Deus, não que ele se arrependeu. Por quê? Porque Deus está no controle. Deus conhece perfeitamente toda a nossa vida e finalmente tem cumprido o propósito pela qual ele nos chamou. Por outro lado, também nós vemos que Deus tem limites estabelecidos para nós. Então, desde sempre, nós sabemos que o máximo desejo de um homem, né, um homem que não teme a Deus, é chegar a ser como Deus, de ter o controle, de ser o arquiteto do seu próprio destino, porém já está escrito que é impossível tratar de tirar o trono de Deus. No Salmo 2, versículo 1 ao 4, disse: porque se amontinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Então, isso é comparável com um monte de formigas querendo derrubar
é um elefante, querendo declarar guerra contra um elefante. E no Salmo 100, versículo 3, disse: Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelha do seu pasto. Então, é justamente nisso que consiste o amor de Deus, em reconhecer que lhe pertencemos. E voltando aqui a Eclesiastes, capítulo 6, versículo 11 e 12, disse: Na verdade que há muitas coisas em que multiplicam a vaidade. Que mais tem um homem de melhor? Pois quem sabe o que é bom nesta vida para o homem, para todos os dias da sua vida de vaidade, os quais gastam como sombra? Quem declara ao homem o que será depois debaixo dele do sol? Então, debaixo do sol não existe nada porque, ou seja, não existe nada que nos ensine o propósito dessa vida e que siga depois dela. Então, se não há nada debaixo do sol que vale a pena, que seja eterno, então teríamos que nos perguntar o que há mais além do sol. Porque se debaixo do sol tudo é vaidade, tudo é passageiro, então a pergunta é: o que há mais além do sol? O que há além dessa vida passageira? Todo este corpo, já vimos que este corpo ele vai voltar ao sepulcro, vai voltar ao pó. Todas essas 25 mil toneladas de comida se vai pelo cano. Então, o que é que segue depois? Somente a Escritura, ela é a única que pode nos revelar que esta vida não é tudo. E vamos encerrar esse estudo recordando o que disse aquele que transcendeu além do sol, aquele que transcendeu esta vida, que disse em João capítulo 11, versículo 25 e 26. Disse: E disse-lhe Yeshua: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu nisto? Me llevaste al desierto y allí hablaste a mi corazón. Reconoceré tu voz, me cautivó tu perdón. ¿Cómo poder comprender un amor tan sufrido? Mi pecado olvidó y de nuevo me aceptó. Santo, 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 será mi canto eterno. Santo, 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 por la eternidad yo quiero cantar. Me llevaste al desierto y allí hablaste a mi corazón. Reconoceré tu voz, me cautivo tu perdón. ¿Cómo poder comprender un amor tan sufrido? Mi pecado olvidó y de nuevo me aceptó. Santo, 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 será mi canto eterno. Santo,
santo, mi único anhelo por la eternidad es llorar a tus pies y decirte, santo, 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 será mi canto eterno. Santo, santo, oh santo, por la eternidad. Santo, santo, será mi canto eterno. Santo, santo, oh santo, por la eternidad. Yo quiero cantar